5 de outubro de 1988, era promulgada a Constituição Cidadã, principal símbolo da redemocratização do Brasil. Hoje, 30 anos depois, em 2018, a gente conversa sobre esse documento tão importante com o advogado e também professor universitário Roque Carvalho, que também é coordenador de projetos de educação para a cidadania. Tudo bom, Roque? Obrigada por vir até a Câmara conversar sobre esse assunto aqui nessa data, 30 anos, né? Importante. Boa tarde, Carolina. Obrigado pela oportunidade de falar alguma coisa a respeito da Constituição de 88. E antes da gente falar dela, começar pelo básico, para a gente ter as informações de base para entender isso. O que é uma Constituição? A Constituição brasileira, ela é praticamente a carta maior do país, da nação. É a carta que organiza o Estado, organiza a sociedade, organiza todo o movimento político, social da nossa brasilidade. Portanto, ela tendo sido promulgada em outubro de 88, ela é, de um modo geral, uma carta extremamente social. Uhum. E antes dessa carta de 88, né, a Constituição é a que vale hoje, mas antes dela o Brasil já contou com outras constituições. Quantas constituições o Brasil já teve? Carolina, de constituições eu posso falar um pouquinho, até por conhecimento de causa. Desde 46 eu acompanho o processo político brasileiro. E para se chegar nesta de 1988, há toda uma história constitucional no Brasil, né? A de 1824, que é a imperial, a de 1899, que é a republicana primeira, tem a 1891, a segunda, 1930, aquela Revolução de Getúlio, que acabou caindo na Constituição de 34. A de 34 foi totalmente tumultuada porque o Getúlio tinha tomado posse num governo já preparatório para uma ditadura, sabe? E que aconteceu nesse período de 30 a 35. Revoluções brasileiras. Nós tivemos aquela intentona comunista de 35, no quartel lá da polícia, do exército, lá no Ceará, com muitas mortes de brasileiros. Era um movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, que era nitidamente orientado por políticas russas, e acabou em 35 acontecendo a intentona comunista, e que resultou em rasgar-se a Carta de 34. Aquela carta que Getúlio tinha dado, mas em função da própria anarquia existente dentro do Brasil, e essa intentona comunista, o que aconteceu? Em 37, Getúlio fala o seguinte: a partir de hoje, a Constituição de 34 está rasgada, a partir de agora impera aqui para nós a Constituição polaca, que era de origem polonesa, que era a Constituição ditatorial já dos moldes da Europa. Muito bem, em 37, com a implantação do sistema ditatorial no Brasil, o que acontece a partir de então? 37, 38, 39, 40, vai até 46. Getúlio ficou 15 anos no poder, num sistema totalmente ditatorial, de 30 a 45. Passou pelo período da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Quando foi em 46, não só Getúlio caiu, em 30 de outubro de 45, mas a Europa caiu, Hitler, Salazar, lá em Portugal, Franco, lá Franco, Mussolini na Itália. Os governos ditatoriais foram gradativamente se perdendo após a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil não foi diferente. Aí o parlamento brasileiro resolve fazer aquilo que se chamou, então, mais uma Constituição, trazendo a de 34 para 1946. Só que em 46 já havia o Getúlio Vargas
Ele tinha deixado o governo, mas deixou os ministros militares como, não tutores, mas aqueles que deveriam orientar a Carta de 46, mas já dentro de um sistema abertamente democrático. Por quê? Saía num período ditatorial de 15 anos e ingressava uma nova política que foi o chamado República Nova, né? E essa República Nova, ela vem com a queda de Getúlio em 54, ele suicida-se, vem em 64 o problema da Revolução Nacional novamente, que aquela Carta de 46 acabou sendo modificada em 67. O movimento de 64, a imposição dos militares, porque a política era muito... estava muito tumultuado o parlamento brasileiro. Houve a Revolução de 64, consequentemente, Carolina, precisava uma nova carta. E essa nova carta foi feita em 67. Essa nova carta já era do sistema dos militares. Castelo Branco, ministro da Marinha, ministro da Aeronáutica, que elaboraram essa carta através da mão de um deputado muito conceituado, e ele então elaborou uma nova carta, mas dando aos militares aquele poder da junta militar poder governar. E estava na Constituição de 67. 67, 68 e 69. Foi aquele período em que o Brasil recebe em 68 de Costa e Silva o ato número 5. O ato número 5, Carolina, foi aquele que determinou, aquele ato determinou o fechamento do Congresso. Câmara de Deputados, Senado Federal, câmaras de vereadores, ou seja, a partir do ato número 5, de 13 de dezembro de 68, realmente o Brasil se transformou numa ditadura novamente. Tinha esquecido Getúlio, começou em 68 um novo período ditatorial. Resultado, a partir de 68, começam então as mudanças dos presidentes eram feitas entre os próprios generais, né? Até que em 82 entra o presidente João Batista Figueiredo, o último presidente militar. E ele vai governando com a hipótese de fazer a abertura democrática. Já havia na sociedade um movimento muito exigente para que acabasse aquele período realmente ditatorial e começasse uma nova democracia. Isso nos ambientes sociais de São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, a sociedade nas ruas, já começando a fazer comícios. É quando entra em ação Ulisses Guimarães. E faz um movimento transdireta já. Resultando, esse movimento todo liderado por ele, Dante de Oliveira, que nós estamos falando a partir de agora. Uhum. E falando dela, né, realmente o deputado Ulisses Guimarães, ele chamou essa Constituição de 88 de Constituição Cidadã. Então, qual é o motivo desse nome e como esse contexto histórico de redemocratização, né, saindo desse período da ditadura, influenciou na redação dessa Constituição, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã? Ulisses Guimarães, eu conheci ele pessoalmente, conheci a família dele pessoalmente. Era uma figura de uma decisão dentro do parlamento, de voz ativa e de muito respeito. Ele era um deputado federal, gozando dentro do parlamento um certo respeito, inclusive dos oponentes à política, que ele procurava lançar. Por que cidadã? Porque quando ele sai visitando os estados, na companhia de Dante de Oliveira, que era um deputado federal também, deputado por Mato Grosso, ele sai fazendo exatamente uma campanha por uma nova Constituição, mas que fosse realmente, que atendesse os direitos que tinham sido cassados. Os direitos dos brasileiros foram cassados com o Ato 5. E no período de governo militar, esses direitos também eram cerceados.
né? Porque você não podia votar, que os presidentes se alternavam. E já nessa campanha que ele fez pelas diretas já, é onde surge esse codinome simpático de Constituição Cidadã, porque ele injetou no texto da Constituição tudo que era novidade para a sociedade de 1988. Né? Os antigos conheceram o período mais escabroso da história, mas a partir de 88, são os jovens de agora, que têm os seus 30 anos também, não é? São os jovens que agora estão convivendo com um país notadamente aberto e com liberdade de manifestação de pensamento. Por isso que deram a ele o nome não só de Constituição Cidadã, que ele injetou os direitos, mas também ele era o chamado Ulisses Guimarães, Constituição Cidadã. Ele também era o cidadão. Ele incorporou nele essa mudança radical na nossa política. E especialistas, né, apontam que a Constituição de 88 ela é uma das mais democráticas da nossa história, do Brasil, e uma das mais progressistas do mundo, né? Não sei se para a época ou se ainda atualmente. Foi assim que ela foi recebida na sua promulgação, lá em 88, ou essas avaliações vieram depois? Carolina, a partir de 82, quando o Ulisses Guimarães começa o movimento pelas diretas já, ele começa realmente já a mentalizar o que seria importante constar nessa Constituição que fosse mudança radical no sistema antigo, mudar a política, mudar o sistema de votação, o sistema de eleições. Tudo isso aí ele começou a colocar, e também direitos sociais, à saúde, à educação, ao trabalho. Ele começou a criar e colocando no texto, tanto é que a nossa Constituição tem 250 artigos, imenso. Bem grandes comparado com a dos Estados livro, Unidos, na verdade, né, que costumam fazer isso. É um livro, a nossa Constituição é um livro. Por quê? Ali foram colocados 250, praticamente, direitos da sociedade. Por isso que ela é considerada uma Constituição totalmente moderna, superior a alguns países, porque você vê, a americana está lá desde 1700 e qualquer coisa, mas ainda não se modifica, tem 7 artigos. A francesa, que também é uma das nossas bases de constituições, ela também não se muda muito, mas a nossa, só em 2017, já passou por 99 emendas. Veja que, por isso que a sociedade recebeu muito bem, e hoje nós somos testemunhas dessas boas coisas que foram colocadas, e os nossos direitos estão aí. Aliás, cada dia mais a gente fica sabendo de algum direito que a gente ignorava, né? Por exemplo, o idoso, o deficiente físico, a vida social, na verdade, a aceitação do diferente, tudo isso a Constituição foi colocada. E já que a gente está falando desses direitos, vamos falar um pouquinho, né, dos direitos individuais que estão presentes na Constituição, porque ela criou o SUS, introduziu direitos ao consumidor, pela primeira vez falou de biodiversidade, que vai ao encontro do que o senhor estava falando, né? Muitos direitos, né? Tem gente que até chama essa Constituição de generosa demais. Foi uma avaliação que eu encontrei na internet. Então, o que a gente pode falar sobre esses direitos? É só reforçando mesmo, né? Que ela focou bastante nisso. Generosa, não seria tanto generosa, ela seria mais atendendo os anseios da sociedade, não é? Porque a sociedade, até 88, a sociedade convivia com situações impossíveis de solicitar ao parlamento que votasse, que modificasse. Por que razão? Porque a Constituição de 69 impedia. Os próprios parlamentares, nas suas discussões internas na Câmara e também no Senado, impediam certos direitos da sociedade. Mas, a partir de então, reforçando já esses que eu já anteriormente citei, e que realmente chegaram de uma forma fantástica para o conhecimento do povo, o problema, por exemplo, da criança e do adolescente, né? É uma legislação que veio de encontro a atender esse problema maior da sociedade, que é a questão da educação desses menores, né?
colocação em casa de recuperação, casa de aprendizagem. Então, é uma delas. Problema do consumidor, que você acabou de dizer, que também todo mundo comprava e pagava e não sabia como fazer nas devoluções. É uma legislação bastante extensa hoje. O PROCON atua muito seriamente em cima disso e a sociedade já sentiu essa força que o consumidor tem em razão do Estatuto do Consumidor. Idosos, né? Idosos eu falo porque me traz diretamente interesses próprios, né? Então, realmente essa legislação favorecedora dos idosos chega também no momento em que eles se sentem amparados, porque anteriormente, Carolina, as famílias não tinham muito cuidado com o idoso, entendeu? Até colocava em qualquer lugar, sem se preocupar da responsabilidade que ele teria para com o pai, para com a mãe, para com o avô, para com alguém mais idoso da família. Hoje ele é responsabilizado penalmente até em razão do abandono que ele possa colocar o idoso. É uma legislação extremamente importante. O direito também à escolarização. Criou-se a oportunidade de crianças a partir dos 6 anos já frequentar escola, né? Começar o ensino fundamental, prosseguir no ensino fundamental, ensino médio. O que ocorre hoje com a educação é que está havendo mudanças novamente, em razão de que a sociedade muda e há necessidade de adaptação, a necessidade de se colocar em legislação apropriada o Brasil novo na área do ensino, né? São momentos importantes que a nova Constituição trouxe, Carolina, e que nós estamos assistindo aí. A imprensa publica diariamente isso, jornais publicam diariamente isso, televisão fala cotidianamente. Proteção à mulher, havia isso? Não havia. Hoje tem delegacias especializadas no atendimento da mulher que antigamente se sentia desprotegida em procurar. Hoje são delegadas de polícia que atendem as mulheres, né? Mas delegado que poderia ser um momento de constrangimento não é mais, porque são as delegadas que ouvem e encaminham os casos mais urgentes e prementes. São essas coisas que a Constituição nossa trouxe e vocês desfrutam hoje. Os jovens de hoje é que estão realmente absorvendo essas maravilhas da nova Constituição. E é importante a gente falar também que essa Constituição não nasceu do dia para a noite, né? Foram 20 meses de discussões em uma Assembleia Nacional Constituinte, comandada pelo deputado Ulisses Guimarães, para que se chegasse à redação final, que foi promulgada em 88, né? Quem formou essa Assembleia? A Assembleia Nacional Constituinte foi constituída no Parlamento, deputados, senadores, mas participou também da Assembleia Nacional Constituinte sindicatos, representantes da indústria do comércio, Fiesp, Ciesp, instituições religiosas também participaram, porque havia que se colocar para conhecimento dos deputados e senadores o que a sociedade queria, para que eles discutissem nas suas bancadas, nos seus debates, aquilo que a sociedade estava pedindo, né? Os empresários, a questão da parte fiscal, tudo isso era necessário que se discutisse. Então, na Assembleia Nacional Constituinte, basicamente, sob a presidência de Ulisses Guimarães, era exatamente fazer aquilo que as instituições públicas e privadas também colocavam à disposição deles para discussão, debate e aprovação. E essa participação popular foi um marco? Foi algo diferente? O marco diferente desse movimento constitucional foi o movimento das ruas. O movimento das ruas é que levou para o parlamento as exigências e as necessidades para que o parlamento ouvisse o barulho da rua, os desejos da sociedade. Por isso que ela é considerada de uma forma assim extremamente importante, porque ela ouviu a sociedade. Se você imaginar que a de 67 os militares outorgaram
A de 69, a emenda, foi outorgada também, onde não se perguntava nada para ninguém, os militares reunidos faziam o resultado. Desta não, desta tudo que foi colocado foi em comum acordo com os anseios da sociedade. E, no geral, a gente pode falar em pontos fortes, pontos fracos, na sua avaliação, né, nos aspectos da Constituição que a gente tem falado até agora. Carolina, a Constituição tem muitos pontos fortes. Por exemplo, as cláusulas pétreas, aquelas cláusulas que não se mexem. Por exemplo, a impossibilidade de separação do Estado federativo. Ou seja, não pode dizer, vamos separar esse Estado Não do há Brasil. como. Não pode. Ela é cláusula pétrea, ela não permite que isso ocorra. Ela não permite também, Carolina, que se faça a exclusão do Poder Judiciário. Também é cláusula pétrea. Os três poderes são três. Legislativo, Executivo e Judiciário. Esses três poderes também, especialmente o Judiciário, não pode ser excluído dos dois primeiros. É uma cláusula pétrea também. E o terceiro são os direitos e garantias individuais. O artigo 6º da Constituição e o 7º da Constituição, o 5º, 6º e o 7º, tratam especificamente dos direitos sociais. Eles podem ser o quê? Através de emendas mudados. São os pontos fortes. Mas para melhor, evidentemente, não é? Então, esses são os pontos fortes. Eu não diria que é um ponto fraco da Constituição o caso da emenda. Mas a emenda, o próprio Luiz Guimarães fala no discurso da promulgação, que a Constituição ela não é fixa. Ela recebe, ao longo do seu transcorrer, ela recebe mudanças através sempre de emendas. Então, o que ocorre? Cada vez que surge, como agora surgiu, neste ano de 2018, surgiu a possibilidade de uma emenda para alterar a Previdência Social, por que não pode ir para frente? Porque nós estamos num período, neste ano de 2018, nós estamos realmente com intervenção federal no Rio de Janeiro e a Constituição veda isso. E há né? regras, né? Então, até 2017 foram 99 emendas, veja quantas. Nesses 30 anos. Nesses 30 anos, 97 emendas. E essas emendas trouxeram mudanças significativas? Ou faz parte do processo mesmo de atualização? Veja bem, quais são as mudanças que as emendas trouxeram? Área fiscal, área tributária, área social, a aceitação pela sociedade das regras impostas no sistema político eleitoral. Veja bem, nós tivemos eleições totalmente livres este ano, não é? E isso aí foi uma das emendas que entraram em discussão, foram aprovadas. A questão também da barreira eleitoral, né, que foi imposto pelo parlamento, porque o que é a barreira? A barreira é impedir que o sujeito se filie a duas coligações ao mesmo tempo. Né? Há que se colocar um impedimento. E isso também era uma necessidade, porque nós vimos aí muitas oportunidades, essas mudanças de partido político por interesses até não muito bem esclarecidos. Né? É uma atualização que vai ocorrendo, né? E, no geral, para a gente ir caminhando para o final da nossa entrevista, falamos bastante desses aspectos, principalmente dos direitos que essa Constituição trouxe, o contexto que ela ocorreu, né? E hoje, né? Que transformações a Constituição de 88 trouxe para a sociedade? Como que essas mudanças refletem ainda hoje no Brasil, na nossa vida? Carolina, de 88 para cá, nós estamos em 88, estamos 30 anos. 30 anos. São 30 anos de Brasil novo, né? De Brasil que desfrutou e está desfrutando da liberdade de movimento, de ação, de falar, liberdade de imprensa, liberdade de manifestação de pensamento e também a proibição de impedir o permitido.
Tudo que é permitido não pode ser proibido. É um axioma. É bonito, né? isso. Tudo que é permitido não pode ser proibido. E a Constituição, trazendo isto, realmente ela impõe as suas regras. Então nós estamos desfrutando, nós somos hoje os beneficiários dos movimentos sociais daquela época, dos movimentos das diretas já, nós somos beneficiários da legislação específica para cada segmento da sociedade. Não é? Então tudo isso é a novidade que trouxe, e para vocês jovens é o que está ocorrendo hoje. Para a minha geração eram coisas que havia necessidade, mas na verdade é o Brasil novo. As eleições deste ano, de 2018, trouxeram mais esperanças ainda de liberdades e de Brasil mais ou menos, porém, um Brasil mais ou menos sério. Acho que a grande meta da nossa Constituição de 88, nesses seus 30 anos, é ter permitido essas mudanças periódicas dos governantes, né, a cada 4 anos, e também a possibilidade da renovação e para melhor. Que se até então nós tínhamos aí uma continuidade, nós passamos a ter então uma alternância. Uma renovação de valores, né, dentro da política, dentro da sociedade, dentro das empresas, das indústrias. Há um otimismo no tempo atual da nossa Constituição. E até interessante falar isso para a gente encerrar, né? Que a gente está vivendo um tempo em que algumas entidades, juristas, ministros, parcelas da sociedade, enfim, eles sentiram a necessidade, talvez pelo processo eleitoral esse ano, enfim, sentiram a necessidade de reafirmar que o respeito à Constituição é o único caminho, né? Então, o senhor gostaria de deixar um recado final enfatizando justamente a importância da gente conhecer essa Constituição que faz 30 anos hoje, né? E também respeitá-la. Esse respeito à Constituição é importante, se quiser deixar o recado. O recado seria este, Carolina. Eu trabalho com esse projeto OAB Vai à Escola, exatamente levando para o ensino fundamental, ensino médio, a volta dos valores antigos que foram perdidos ao longo do tempo. Por exemplo, o respeito. A cidadania exige que as pessoas respeitem os símbolos nacionais, bandeira, o hino, o selo, são assuntos que a sociedade hoje esqueceu. Porque não se hastia mais bandeira, não se faz mais desfile, não se fala mais de pátria, não é? Então, o que aconteceu? Essa recuperação dos valores cívicos de cidadania estão chegando. Precisa melhorar. Quando eu vou às escolas e falo sobre o projeto OAB Vai à Escola e o assunto que é tratado como tema, a gente procura sempre incentivar isso, no respeito aos professores, aos diretores, ao prefeito, aos vereadores, aos homens públicos de um modo geral, não é? Porque isso aí parece que caiu num vazio na sociedade, onde todo mundo se trata por você, esquece que às vezes é uma autoridade a quem você está se dirigindo, não é isso? Tudo isso por quê? Se perdeu no tempo. Para o novo governo que deve se instalar em janeiro, ele está trazendo novamente esses valores da cidadania. Os valores de projetar nos jovens um ensino de qualidade, começando pelo respeito aos valores pátrios de cidadania, de respeito às coisas brasileiras, para que isso realmente aconteça. Eu procuro enfatizar isso nas minhas palestras, e com os meus alunos e com os meus alunos de ensino fundamental e médio. Mas é exatamente o que precisa ser feito. E a Constituição tem a ver com isso? Ela abriu a oportunidade para que isso seja realmente aplicado. Não é? A proposta da nova administração que deve se instalar é exatamente essa recuperação dos valores éticos, valores sociais, valores importantes na vida da sociedade, que estavam esquecidos, passando por cima de roldão. Hoje realmente mudou. Roque, muito obrigada pela entrevista e por esclarecer, trazer mais informação sobre esse documento tão importante, como a gente enfatizou durante essa conversa. Esse é o Conexão OAB no mês de dezembro, encerrando 2018,
falando sobre a Constituição Cidadã, 30 anos desse documento no Brasil. E esse programa fica por pelo menos 15 dias na nossa programação e você também o encontra no YouTube. Obrigada e até a próxima!